Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou o João Chobê, tô aqui com a minha co-host Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. E hoje vamos conversar com uma convidada super especial. Estamos aqui com a Irine Tistrotsoglu, advogada, professora, autora de artigos e obras jurídicas, vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Empresarial de Competitividade, Ambiente de Negócios e Agronegócio na Associação Comercial do Rio de Janeiro e CEO da IR Consultoria. Seja muito bem-vinda, Irina. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. Uma mulher, olha o currículo. O currículo. E eu só botei um terço do que estava no script aqui. Deu uma resumida. A gente ia ficar aqui só no currículo dela 5 minutos. Seja bem-vinda, tá? Bem-vinda. Muito obrigada pela recepção, pelo convite. Me sinto muito feliz aqui de estar com vocês, muito feliz de acompanhar essa trajetória de alguma forma de perto ali, olhando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido e parabéns. Obrigada. Show de bola. E parabéns pela pronúncia do nome, né? Do sobrenome. É isso que eu ia falar. Dei uma treinada aqui, dei uma treinada antes. Esse treino antes. foi incrível. Teve um treino pra falar o nome da Irine, o sobrenome dela aqui antes, porque é um nome bem... Os bastidores aqui foi de muito treino pra conseguir pronunciar certinho. Se saiu muito bem, João, arrasou. Mas beleza, Irine, conta pra gente aí um pouquinho da sua história, pra quem ainda não te conhece, um breve resumo e o que você tá fazendo atualmente. Aí a gente viu que você está envolvido em vários projetos, em vários negócios, então dá um breve resumo aí pra galera. Vamos lá. Eu sempre fui uma apaixonada pelo mundo empresarial, sempre. Então, também desde o início quis ser advogada e trabalhar nesse ambiente jurídico, enfim. Uhum. E desde o início da faculdade sempre soube que de alguma forma eu ia entrar dentro das empresas para trabalhar, enfim. E assim eu voltei toda a minha carreira. Uhum. Uma apaixonada por empresa, por comércio, por indústria, por desenvolvimento. E fiz assim o direito, me especializei em direito empresarial. E aí eu vim atuando, tive uma leve passagem pelo direito tributário. E dali eu acabei migrando para a reestruturação, que, por incrível que pareça, foi minha paixão desde o início da faculdade também. Legal. Uma das matérias que eu mais era apaixonada. Aí, entrei no escritório, comecei a atuar em alguns processos de recuperação judicial e falência. Uhum. Cada vez mais me especializando, me tornei administradora judicial, saí desse escritório, aí vem a parte em empreendedorismo, né? Que a gente sai, começa a montar, querer o nosso próprio espaço, caminhar com as nossas próprias pernas, e junto disso também vem a dificuldade, né? Diversos desafios que a gente enfrenta. Certeza. E aí eu vim, sempre acreditando que ia acontecer, que de alguma forma os caminhos iriam se abrir, e eles foram se abrindo. Em paralelo tinha escritório, as entidades ou os institutos, que cada vez mais eu ia acumulando amigos e experiências e entrando e tomando alguns cargos, posse de alguns cargos, e ao mesmo tempo o estudo, né? Que é a base que você a gente nunca deixa de estudar, nunca. Então, e assim vencendo desde então. Só acumulando experiências, acumulando desde escritório a diversas conexões e institutos e muito estudo em diversos cursos. Inicialmente eu comecei só no Rio de Janeiro, tá? Dentro dessa perspectiva empresarial e reestruturação de empresas. Sim. Rapidamente, até por força de alguns institutos, né, que você acaba conhecendo muita gente, tem essa questão do network que é muito forte, você começa a migrar para outros estados. Sim. E rapidamente eu fui São Paulo, Brasília, Paraná, Espírito Santo, Minas e Paraíba, enfim. E começa a criar um contingente e relações humanas, né? E assim você vai desenvolvendo o seu trabalho em cima disso. Bom, essa é a parte de reestruturação. Agora vamos para o outro chapéu. Nesse meio do caminho, diversas oportunidades também me foram abertas. E eu acabei transitando também, até por conta da reestruturação, da possibilidade, né, do produtor rural pedir a reestruturação, a recuperação judicial, acabei adentrando nesse ambiente do agro. Legal.
E aí é uma outra agenda que, e eu sempre brinco, né, que muitos conceitos precisam ser derrubados, porque quando a gente fala de agronegócio, fala do produtor rural, imagina aquele cara de botina, Exato. mastigando Um triguinho. um capim, não tem nada a ver com isso. É um ambiente tão empresarial como qualquer outro, Sim. com diversas pessoas extremamente especializadas. Muito tecnológico, as pessoas não têm bem noção. Mas tecnológico. Muita tecnologia, muito investimento, muita infraestrutura e que é o nosso maior PIB nacional. É o que carrega o nosso país, exatamente, que sustenta o Brasil. Então assim, então você começa, e aí ali dentro fui me especializando, fui entrando, fui conhecendo, aí começa a abrir outros horizontes. E aí eu começo a viver dentro da porteira. Sim. E vejo uma outra realidade, pessoas tão bacanas que agregam tanto que você é um outro ambiente também apaixonante. Dentro desse outro ambiente me abre uma outra janela de oportunidade. Mas a vida é assim, né? Sim, você vai se conectando e vai abrindo. Vai se conectando e a transversalidade das matérias, a transversalidade das áreas é muito importante. Eu outro dia eu escutei numa palestra o seguinte, e eu tenho repetido isso. Não adianta hoje em dia você ser especialista e você cuidar do seu dedinho mindinho e esquecer que esse dedinho mindinho ele faz parte de todo um corpo. Então, quer dizer, a gente percebe, existe um excesso de especialização em determinado tema, em determinada ponta, e você esquece que aquilo dali faz parte de um sistema como um todo. Sim. Então, assim, você não tem como dissociar. Então, voltando, abriu uma outra oportunidade, que foi dentro dessas áreas de produção, existe a necessidade da energia e existem diversos tipos de energias renováveis e autossustentáveis que a gente consegue ali fazer painel solar, fotovoltaica, biogás, enfim, energias que vêm ajudando a redução de custos, meio ambiente, não emissão de gás de efeito estufa, enfim, tantas coisas maravilhosas. E aí você começa a adentrar dentro desse ambiente também. Legal. Então, hoje, o que estou transitando, né? Empresarial, tá? Reestruturação, agronegócio e energia limpa e renovável. E até vou completar o que você já está falando aí, que a gente sabe muitas vezes que esse ambiente do agro é um ambiente que você não vê muitas mulheres assim nesse meio. Você teve alguma dificuldade em adentrar no agro, no setor do agro ou não? Então, olha, essa pergunta me feita por segunda vez no mesmo dia, hoje. Vamos lá. Nós percebemos claramente que as mulheres cada vez mais têm espaço. E não é pela questão de gênero, mulher ou homem. É questão de capacidade. Se a pessoa, gênero masculino ou feminino, é capaz, ela vai ter espaço no mercado de trabalho. Sim. E interesse também, né? A pessoa tem que ter interesse em determinadas áreas. Força de vontade, enfim, todos aqueles atributos para que ela seja inserida dentro de um determinado mercado. E marketing também, né? Sim. Porque você tem que saber como utilizar as ferramentas que você tem na sua mão. Eu sempre brinco o seguinte, não adianta você ser um cientista, ficar atrás de um computador e não ter a relação interpessoal. Não adianta você saber muito e você não conseguir vender esse seu negócio. Então, diversos projetos a gente percebe, com certeza em diversas áreas, que eles não vão para frente por uma falta de dinamismo, de venda, de marketing, de promoção daquelas ideias. Enfim, eu poderia aqui abrir um leque agora e dizer, olha, temos diversas oportunidades dentro desses projetos que eu estou caminhando, que são captar esses projetos. Nós chamamos essas pessoas, peraí, vem aqui, traz, vamos fazer um estudo de viabilidade desse projeto para tentar implementar. Mas com relação a essa pergunta de mulheres de adentrar dentro do agro, ou dentro da energia, ou dentro de uma empresa, percebe-se claramente que cada vez mais nós estamos dentro, nós entramos, nós conseguimos esse espaço, nós não saímos. Porque a mulher, ela tem uma capacidade, não só de liderança, mas ela tem uma capacidade, uma sutileza e uma delicadeza e uma percepção que às vezes o homem, não sei, talvez por um
diferença de perfil, né? Uhum. Ele não consegue ter essa percepção. Sim. Então, uma mulher líder, ela está conectada com o seu funcionário, não que o homem não esteja, também pode estar, Sim. mas de uma forma diferente, no sentido de observar, opa, aqui eu tenho que talvez dar um pouco mais de carinho, que talvez ele precise. Uma sensibilidade. Uma sensibilidade. Né? Eu acredito... O feminino tem essa característica. Tem essa característica. Sim. Então, você percebe que as mulheres, elas entram, tem um pouco de dificuldade. Nós entramos, mas quando entramos também não saímos. Uhum. Entrou no já dominou o mercado. E no agro não tem sido diferente. Talvez algum trabalho mais braçal, dentro da porteira, alguma coisa. Agora, fora isso, que é muita especialização, é muita questão técnica e indifere ser homem ou mulher. A gente pergunta mais porque a gente vê, né, que tem setores que às vezes, eu concordo muito com você, eu acho que às vezes não é porque as mulheres não possam adentrar, é porque às vezes as mulheres não têm conhecimento, ou não têm, né, sobre, como a gente está falando de marketing, às vezes não conhece que tem ainda existe, mas ainda existe muito machismo. Você falou, olha, na sua fala aí agora me veio algumas imagens, algumas fotos, algumas cenas que você vê assim, né, na mídia, que eu falo assim, nossa. Eu falei assim, será que não existe uma mulher capaz de estar? E eu brinco com alguns amigos, algumas pessoas que têm mais intimidade. Eu falei, caramba, aquela foto ficou bonita, hein? Mas não tinha ninguém assim, não tem ninguém com a capacidade para estar ali florindo aquele ambiente, porque ainda percebe-se um ambiente muito machista ainda. Tem alguns ambientes realmente que é difícil de adentrar. Tem um trabalho longo ali a ser feito. Mas graças a Deus as mulheres estão aí cada vez mais ocupando. Nós somos exemplo disso. Estamos aqui 2 contra 1. Era para ser 3, tá? Tá vendo? Que a Jennifer não está aqui, está em reunião, mas era para ser 3 contra 1. Então a gente já tá aí, ó. É isso aí. Tá dominado, João. Tá dominado, tô ferrado aqui. Aí beleza, Irine. Pegando agora esse seu chapéu aí de especialista em restauração de negócio, recuperação judicial, falência, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o nosso público a diferença entre recuperação judicial, falência. Muita gente acha que quando uma empresa tem um problema, ela já vai quebrar e, meu Deus, faliu, acabou tudo. Tem esse mito, né? Tem essa... Quais são as etapas aí que precisa para, de fato, ela encerrar as operações? Assim, a primeira etapa é a dificuldade da empresa. Nós passamos por um período pandêmico com uma crise generalizada em todos os setores, e essa crise, nossa, como nós batalhamos ali naquele período para que não tivesse uma enxurrada, não se sobrecarregasse o Poder Judiciário com a quantidade expressiva de ações, né? De pedidos de recuperação e falência. Então, diversos mecanismos foram criados naquele momento para que as empresas pudessem, pacotes econômicos, para que as empresas pudessem sobreviver. Porque teve o lockdown, teve a falta de... Enfim, as pessoas não transitavam, o comércio todo fechado, e aí? Isso foi de uma hora para outra. Nenhuma empresa estava preparada para isso, né? Então, o que a gente percebe numa empresa quando ela começa... Uma empresa, ela começa a dar sinais de que está entrando em alguma crise. O seu balanço, o seu caixa, ele não começa a não fechar. Sim. Um mês, ok, pode ter sido comprei um produto errado. 2 meses, 3, mas daqui a pouco dá 6, dá 1 ano. E nós aqui no Brasil, o empresário brasileiro, ele tem um problema. Ele tem essa questão cultural de que enxerga que a recuperação e que a falência é um fracasso. Sim. Meu Deus, não é isso, né? E ele tem uma demora que o prejudiquem muito no seu momento de agir. Certo. Esse momento de agir é essencial para que uma empresa entre com um pedido de recuperação judicial ou que entre direto numa falência. Por quê? Uma empresa ela só consegue fazer um pedido de recuperação judicial se ela tiver viabilidade econômica. Ou seja, eu tenho viabilidade econômica, eu tenho uma função social relevante para prestar, que geralmente são os empregos, pagar os tributos, enfim, e eu tenho como fazer esse sorrimento. O grande problema é que as empresas, elas passam desse momento por essa questão cultural, por essa questão de, enfim, vergonha, vai deixando. E quando vem para nós, né, que trabalhamos nesse segmento, olha, estou em crise, quero fazer uma recuperação judicial, muitas vezes é tarde demais e não tem como mais se pedir, porque para pedir esse procedimento de recuperação judicial, você precisa ter uma série de documentos que a sua empresa você só vai ter se ela tiver algum tipo de viabilidade econômica. Sim.
E aí, vamos lá. Qual a diferença entre recuperação judicial e falência? É isso que eu ia perguntar. Não são a mesma coisa. Recuperação judicial é uma empresa que está numa crise, o que é normal. Sim. Nós precisamos superar esse conceito arcaico de que uma empresa ela não pode estar em recuperação judicial. Tem várias empresas grandes em recuperação judicial não, que nesse ninguém momento, nem imagina. Nesse momento, cada dia que você abre o jornal... Tem nesse momento específico, nós estamos passando por um período onde diversas empresas estão pedindo. Nós tivemos um boom absurdo nesse primeiro trimestre de pedido de recuperação judicial e falência que, assim, salvo engano, dos últimos anos não teve... Tantos, né? Tantos assim, pedidos. Período curto de tempo. A recuperação judicial para uma empresa viável. Sim. Ok? Tipo, ela vai falou muito fazer... Americanas, por exemplo, né? Ela vai fazer ali o seu plano de recuperação judicial, vai tentar um acordo, uma negociação, um plano de pagamento dentro do seu fluxo para fazer essa quitação dos seus débitos. Ela vai continuar operando. Em contrapartida, a falência, ela é totalmente oposto. Raras exceções que existe continuidade da empresa, enfim, mas vamos falar na falência mesmo. A falência, a empresa ela não tem mais como se erguer. Sim. O seu débito, ele já é extremamente, ele supera por completo o seu ativo, e aí sim, geralmente se sai esse gestor, entra a figura do administrador judicial para ser o gestor, para conseguir ativos que superem esse passivo que foi deixado para essa empresa. E só depois desse passivo ter sido consolidado, enfim, o pagamento dos credores, essa falência é encerrada, né? Hoje em dia tiveram hoje em dia não, já tem uns 2 anos, tiveram diversas modificações e esse falido, ele pode retornar para o mercado como empresário de forma muito mais rápida, que a gente chama de fresh start. E aí a gente pode ficar falando, Sim, mas é muito bom, essa pergunta foi muito boa, porque é importante nós deixarmos bem claro, recuperação judicial é uma coisa, falência é outra, e elas não tem nada a ver. Uma empresa existe a possibilidade real de se recuperar, de se erguer, e tem um plano ali para isso. Existe um plano de pagamento, e a outra não, a outra é conseguir ativos para quitar esse passivo, e, enfim, ali já é outra questão. E agora já me veio uma pergunta aqui na cabeça para complementar. O que o pessoal chama de massa falida? Muita gente tem muita dúvida sobre isso também. Então, quando é decretada a falência, esse proprietário da empresa, esse gestor, ele sai, entra a figura do administrador judicial, e ali dentro, tudo, passivo, ativo, tudo que tem ali dentro, sei lá, uma empresa, não vamos citar o nome mas entrou em falência. Esse microfone ele vai ser leiloado para arrecadar ativos para pagar aquele passivo. Então, o que é massa falida? Massa falida é tudo que engloba esse procedimento. Que a gestão é feita por esse administrador judicial nomeado pelo juiz, porque é o braço do juiz. O juiz ele não consegue estar em todos os procedimentos. Então, ele nomeia um auxiliar da sua confiança para que esteja dentro da empresa de recuperação judicial, ou, nesse caso, como gestor de uma falência, ali tocando aquele projeto. Eu sou apaixonada por essa matéria, gente. É muita coisa. Eu fico aqui horas e horas e horas. Eu acho incrível, eu acho que é um diploma, é uma legislação, né, uma ferramenta que, sendo bem trabalhada, ela é muito positiva para o empresário. Sim. Uma recuperação judicial bem tocada, quantas recuperações judiciais, elas são tão bem administradas, são tão bem conduzidas. Nós temos muitos profissionais maravilhosos, especialistas nessa área. Sim, você consegue salvar, né? E a empresa depois fica ali anos e anos ainda... Consegue salvar, e assim, por trás de uma empresa, o que nós sabemos? Ali tem famílias, tem empregos, tem renda, tem os impostos são recolhidos. Tem diversas empresas, indústrias e afins que toda a sua região, toda ali ao redor, ela é conduzida, ela é mantida ou por uma fábrica ou por um comércio específico. Então tem
toda uma questão social muito forte. Muito forte. Então, assim, você superar uma crise de uma empresa significa você salvar, às vezes, diversas famílias. Então, assim, eu acho que esse é o pensamento que... É gratificante esse trabalho. Assim, é muito bacana nós falarmos sobre isso dessa forma, mais simples, mais acessível, para que as pessoas entendam, gente, não, a empresa está se recuperando. Nossos empregos estão sendo mantidos. A função social. Eu tive recentemente uma reunião numa empresa e eu falei muito sobre essa questão social. Porque, assim, vamos desmistificar isso. Sabe? Sim. Eu acho que acaba que nesse momento que aconteceu vários casos, né? Não é à toa, pós-pandemia aí, ficamos tanto tempo fechado, é que veio muito na mídia, né? Esse tema. E muitas vezes a mídia empresas usa muito o tema de uma forma muito... gera o pânico nas pessoas, então acaba... É bom ter uma informação dessa para falar para as pessoas. A mídia, ela gosta de tragédia, infelizmente. É o que vende, então, né? Então ela pega um tema desse, meu Deus, a empresa pediu uma recuperação judicial tranquila, ali tá ali. Super com um plano bonitinho. Meu Deus, essa empresa está em recuperação judicial, está falindo, está quebrando. Eles adoram a palavra quebrando. Pânico generalizado. E não é assim que se conduz. Não é assim. Não é verdade. Agora vamos falar um pouquinho da CRJ. Você, como presidente do Conselho de Competitividade e Ambiente de Negócio da CRJ, o que você acha que falta para o nosso Rio de Janeiro? Né, a gente está constantemente falando aí sobre isso aqui, né? A gente está sempre falando aqui no podcast de coisas... Porque a gente traz empreendedores cariocas, esse podcast é em sua grande maioria, né? De empreendedores cariocas, então a gente fala muito sobre o Rio de Janeiro aqui, sobre o que a gente precisa melhorar. E a gente perde muito no ambiente de negócio para os nossos vizinhos, né? A gente fala muito aí de São Paulo. Isso daí é tão complicado. Então, o que você vê, assim, desse ambiente do Rio de Janeiro? Tá melhorando? Tem muita coisa para crescer, para melhorar? Então, primeiro, vamos deixar aqui... Vamos, inclusive, parabenizar nesse momento o Conselho de Jovens da CRJ, o qual, né, vocês fazem parte, que é um conselho que ali presidido pelo nosso Pedro Rafael, é um conselho que ele vem trazendo uma luz, um oxigênio, uma visão diferente para dentro da casa. Isso para mim foi um golaço, é um dos maiores golaços que teve recentemente e que nós conseguimos atingir. E sabe o que eu fico mais feliz quando eu olho ali, quando eu estou naquele ambiente junto? Como nós temos mentes brilhantes, tão jovens, como nós temos potências ali dentro. Aí quando eu olho isso, aí eu vou para a sua pergunta. Nós temos um problema que é o seguinte. Aí eu nem vou falar com relação a incentivos, de indústria, nada disso. Vamos falar de pessoas. Nós temos um problema no estado do Rio, e acredito que talvez em outros estados também, nós criamos bons funcionários, nós educamos, nós treinamos, mas nós não conseguimos reter esses bons profissionais. E aí fica aquela pergunta, por que acontece? Por que um bom profissional, jovem, capaz, estuda, faz estágio, participa ali com a gente, e daqui a pouco ele migra, vai trabalhar em outro estado? Então, por quê? Eu acho que diversos são os fatores, mas alguns deles. As próprias empresas também estão migrando. Aí fica a pergunta, por quê? Falta incentivo. Falta esse incentivo para segurar as empresas. Nós temos no estado do Rio de Janeiro um problema seríssimo que é a segurança pública. Que nós até recentemente, a Bianca até que é do seu conselho, foi lá para o meu conselho, a gente estava trabalhando está trabalhando, né, que acho que essa pauta ela é perene, sobre segurança pública. E aí você começa a ver números, apesar de nós melhoramos. Tá? A gente teve o seminário, né, do Rio que Queremos. O Rio que Queremos mostrou ali que os números nós melhoramos, mas continua muito ruim. Tá? Tem muita coisa para melhorar ainda. A segurança, ela passa por todas as áreas. Mas aí está distante, não tem nada distante, está aqui conosco. Então, assim, vamos lá, transporte.
Daqui a pouco, seguradora X não faz mais o seguro porque na via Y ali você não consegue transitar sem que sua carga não seja roubada. Problema segurança. O que faz isso? Que empresas que sejam de setores específicos mudem a sua base, indústrias, para outros estados. Então, não é só incentivo fiscal ou incentivo. A gente começa pela segurança. Sim. Outro ponto. Vamos instalar uma indústria XPTO. Caramba, o Estado tá bacana, deu incentivo, isso, aquilo, mas nós vamos precisar de investidores pesados. E aí vem aqueles investidores internacionais. E aí analisam, tá tudo ok para fazer a planta. Aí vem, pela falta de segurança, na maioria das vezes, peraí, eu vou investir aqui para daqui a pouco o tráfego entrar aqui, eu vou perder. Então, esse investidor potente, ele recolhe de novo. Sim. Nós temos no estado do Rio de Janeiro diversos projetos fantásticos. Poderia citar aqui, e não só projetos, mas como mentes brilhantes. Mas onde a gente peca? Segurança. A gente tem aquela área do porto, nós perdemos recentemente toda a produção naval, que nós éramos referência, estamos cada vez mais perdendo, tá? E eu nem vou falar sobre outros detalhes, enfim, cada vez mais perdendo, e com isso, o que vai embora? Vai embora mão de obra, vai embora produtos que não entram, vai embora toda uma circulação de mercadorias, produtos, serviços. Então, quer dizer, a gente tem perdido muito. E como recuperar isso? Eu, Irine, o que eu penso? Com relação ao estado do Rio de Janeiro. Tópico número 1. Top 1. Segurança. Segurança pública. Agora, se nós formos falar na questão macro, aí tem uma outra problemática também. Eu tenho falado, e aqui eu volto a repetir o seguinte ponto. A humanidade ela vai enfrentar 3 grandes problemas, já está enfrentando e vai enfrentar ainda, que muita gente não se atentou. Segurança alimentar, questões climáticas e energia. Está tendo uma corrida mundial com relação à transição energética. E vou te falar assim, talvez o que tenha me ajudado muito a ter essa visão um pouco mais ampla é porque eu estou atuando dentro dos 3 segmentos. Sim. Verdade. E aí muitas pessoas me questionam, mas Irine, como que você começou no empresarial, foi para o agro e agora está com projetos de energia? Eu falei, gente, mas estão os 3 conectados. E aí eu conto aquela história do dedinho mindinho, do corpo humano. Eu falo assim, gente, não tem como eu pensar de forma isolada. Todo, né? Sabe, faz tudo parte. E essas três pautas, elas são locais, mundiais, são internacionais. Então, assim, é uma questão macro. Dentro da pauta competitividade, aí a gente pega esses 3 pontos, separa, dá uma peneirada. Qual é a palavrinha mágica que vem com relação à competitividade entre países? A palavra sustentabilidade. Dentro dessa palavra sustentabilidade, o que a gente tem que ter em mente? Peraí. Isso é uma lição que todos nós devemos procurar, de alguma forma, auxiliar. Não devemos esperar que só o Estado faça. Por isso que é tão importante nós estarmos em instituições, levando projetos, abraçando, unidos. Entendeu? E fazendo e cooperando junto com o Estado. Porque quando a gente trata dessa palavrinha sustentabilidade, que impacta todos nós, a sustentabilidade simplesmente ela pode se tornar, com base nela, barreiras tarifárias não escritas internacionais. Determinado país pode falar, a partir de amanhã eu não compro, como aconteceu recentemente, produtos de áreas desmatadas. E aí o produtor, né? Primeiro que nós temos gaps e falhas seríssimas com relação a como que nós vamos ser certificados, tá? Como que eu vou comprovar que a minha área internacional, em uma questão internacional, minha área é certificada e não é desmatada? Nós ainda temos produtores que não têm isso. Então, o produtor, ele às vezes trabalhou 1, 2 anos, enfim, investiu, e na hora da colheita, enfim, como é que eu não posso mais? Porque mudou. Então, a gente tem que ter E aí tem diversos projetos que eu estou atuando para tentar
melhorar esse ambiente de negócio, essas lacunas. Sim. Então, por isso, assim, aí você me perguntou, mas por que você foi? Por que você escolheu? Eu acho que nós, seres humanos, somos movidos por paixões, tá? Hoje de manhã, eu acordei super cedo por conta de uma agenda, enfim, e aí até uma pessoa falou assim, mas Irine, você faz o que você ama. Eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu amo. Eu acho que todos nós viemos ao mundo com alguma, assim, olha, você vai lá para você fazer isso. Eu acho que eu vim para tentar cooperar de alguma forma. E a forma que eu encontrei é essa. Ou eu conecto pessoas, ou eu vejo oportunidade ali, eu não posso estar ali, mas olha, vai você. E eu tô sempre estudando, então assim, quando eu observo alguma coisa que eu posso, talvez, peraí, as pessoas não se atentaram. Claro que isso me gera negócio, me gera oportunidade, mas nem sempre é por isso. Isso daí pra mim não é o que motiva, né? O que me motiva é a consequência. A questão monetária é consequência do seu trabalho bem feito. Então, quando você é apaixonado pelo que você faz, você faz aquilo com tanto carinho que você gera uma atmosfera, eu acho que, sabe, tudo fica positivo. E a gente vai contribuindo. Enfim. Legal. E na questão do Rio, a gente falou, nós somos, né, participamos ali na CRJ, eu vi vai fazer um ano que eu tô na CRJ, e eu vi como que é importante realmente você participar, porque às vezes as pessoas, porque a culpa é do governo, porque fulano não faz, mas a pessoa mesmo não faz a parte dela, ela não participa, ela não tá dentro do movimento para saber o que está sendo feito, para promover também a mudança, né? Eu falo muito que a mudança começa por a gente. Tem coisas que é da sua competência, tem coisas que não são, mas o que é da sua competência cabe a você fazer. Então eu acho muito importante, eu tenho visto que é muito importante que as pessoas estejam inseridas, sim, no ambiente político. Eu falo para debater, falar sobre política, falar sobre economia, estar em associações, porque você vê, você vê as coisas de um outro olhar. Você está vivenciando ali realmente. Você convive com pessoas diferentes, com experiências diferentes. Porque você fica na sua casa só palpitando. Você consegue realmente ver como que é complexo os problemas. Não, é muito complexo. Você percebe uma transversalidade em todas as matérias, em todas. O que está gerando algum conflito aqui, ele vai interferir em toda uma cadeia. Então, assim, para você entender como um todo, você precisa ter esse ambiente de troca, né? Com experiências diferentes, com idades diferentes, com níveis diferentes. Eu sempre... Uma certa vez, não me lembro quem me falou isso, eu ainda no banco da faculdade, falei, Irine, e eu só gostava de matéria X, professor X, Y, e não abria. Falou assim, Irine, é importante você escutar vozes diferentes. Aquilo ali me mudou. Eu vou te falar, é engraçado, né, que tem umas frases que te dá um clique. E aí eu falei assim, não, é verdade. E eu comecei a assistir palestras, ler outros livros, outros doutrinadores, e aí eu comecei a abrir, né? A abrir. Cabeça, sua mente. Olha, hoje em dia, eu sou um ser um pouco falante, né? Eu entendo você, Irine, eu também sou um pouco falante. Todos nós. Sabe o que eu gosto? Eu gosto dessa troca. Então, eu nunca perco a oportunidade de conhecer alguém, de ter uma troca com alguém, seja quem for. Eu entro, sei lá, num Uber, eu vou conhecendo... Nossa, eu escuto, tem tantas pessoas, né? Super interessantes, e aquela troca, ela vai vindo. Olha, eu vou te falar, eu nunca saio de casa e volto a mesma pessoa, porque eu tenho alguma experiência ao longo do dia que agrega, ou que me faz refletir, ou, enfim, eu acho que o ser humano, ele precisa, tenho certeza, nós precisamos ter empatia. Certeza. Nós precisamos olhar o próximo e falar assim, opa, peraí, o que tá de errado ali? Ou então, você sabe... Tem alguma conexão. Peca-se muito por ser individualista. Certeza. O individualismo, ele te afasta. O individualismo, ele te deixa burro. Porque você não escuta. Sim. Você só vê o que você quer ver ali. Você não escuta outras pessoas, não vê que tem outras opiniões. Né? É muito interessante. E essa minha vivência, né, que... com pessoas diferentes, em estados diferentes, em condições diferentes, isso é incrível. Eu imagino. É incrível! Você faz estados diferentes. Conhece todo mundo. mundo. Incrível! Lá
no É incrível. Goiás, você É vai onipresente, pro Nordeste. onipresente. Não, é incrível, porque você Culturas consegue... também, né? Culturas. É muito importante. São realidades muito diferentes. Chega uma hora que você está no super centro urbano, aquela questão super requintada, e daqui a pouco você está lá no meio de uma fazenda, no meio do mato. Não, conversando com uma pessoa super sem simples. barulho, né? Natural. Não, super simples, mas que te passa uma calma e que te passa um outro tipo de sabedoria. Uhum. Sabe? Um outro tipo de troca. E as duas se complementam. Sim. Eu acho que essa diferença, ela te traz um pouco mais de humanidade. Sim. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Que você acaba tendo um olhar mais aguçado para ver que tem muitas realidades. E não quer dizer que tá certo ou que é errado. Não tem, é forma diferente de viver, muitas de ver a realidades, vida. muitas realidades. É engraçado isso, né? Assim, questão. Eu tive um namorado certa vez que ele não gostava que eu falasse um garçom. Eu ficava assim, meu Deus do céu. O garçom vai vir aqui, eu não vou poder nem olhar para ele. Não, assim, tem aqueles detalhes, né? Que você fala... A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse carinho com o próximo, Sim. não importa quem. Com certeza. Exatamente. É isso. A gente sempre tem que aprender alguma coisa. E eu estava participando de um treinamento ontem, estava dando um treinamento lá na empresa sobre criatividade. E um dos que a gente fala dos desbloqueios para a criatividade é justamente ter repertório. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer coisas novas. Eu conheço muita gente, principalmente em faculdade, que já vem bitolado ali de que você só pode estudar aquilo, aprender aquilo, porque nada mais serve, senão você não vai ser um bom profissional. E muita gente carrega isso para a vida. E não quer dar o braço a torcer de assistir ou ver, ou alguma coisa está disponível ali para ele, mas isso aqui não me interessa. Mas lá na frente pode precisar de alguma coisa. E a gente começa, eu tenho muito cuidado na minha vida, no dia a dia, porque você começa a ficar com o olhar muito viciado. Isso é muito, muito perigoso. Porque até quando você vai falar de um tema, para você parece que todo mundo já sabe, mas não, tem muita gente que não sabe. Então, a gente tem esse cuidado de entender que não é porque você tem uma competência você que viu todo que mundo eu não sabe. sei se... E isso é bem bacana. Eu me tornei recentemente coordenadora nacional de políticas da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Gente, a pergunta que não quer calar, quando Irine dorme? Irine Não, tem filho, tem família? Como é que ela dá conta de tudo isso? Não, mas isso daí é bem legal, porque... Eu brincando, eu sei, porque eu te acompanho nas redes sociais e tudo, e você é uma pessoa realmente participativa. Então, tô pensando, como é que você gerencia? Não, olha só, quando eu sinto que determinado tema, ele tem uma conexão, e ele precisa de ajuda, entre aspas, assim, por uma questão de vamos mudar um conceito, igual nós fizemos agora, vamos separar o que é recuperação de falência? Quando eu iniciei a transitar por essa questão da energia, rapidamente eu fui chamada, né, para esse ambiente de energia nuclear. E eu falei, poxa, mas energia nuclear? Não. Aí vem aqueles conceitos, né, enraigados que nós somos seres humanos. Peraí, nós sabemos o que a grande mídia nos proporciona. E comecei a estudar. De acidente, de coisa, já tem aquela... Acidente só teve um. Começamos a estudar, né? Eu falei assim, opa, peraí. Eu estou altamente errada. Reconheço o meu erro e vamos trabalhar por essa pauta. Então, assim, é uma pauta que é muito, muito, muito... Tem tem um problema reputacional que a gente vai conseguir virar esse jogo porque ela é extremamente importante. Eu só vou te dar um dado. 75% da energia da França é proveniente da energia nuclear. A energia nuclear... Eu só para você ver como que você precisa trocar. Desmistificar conhecimento. A energia nuclear, ela... nos alimentos, irradiação de alimentos, questão médica. Então, assim, ela tem uma utilização extremamente ampla e necessária. Então, peraí, vamos falar a verdade sobre ela? Entendeu? Então, assim, é essa troca que nós precisamos ter, que nós precisamos desmistificar em diversas agendas para que a gente possa conseguir evoluir. O Rio de Janeiro tem um potencial incrível, mas nós precisamos sair do arroz com feijão e começar a falar e tratar de outros temas que nos são essenciais,
que estão acontecendo mundo afora, em outros estados, e nós estamos ficando para trás em algumas questões. Até tentamos, sabe? Mas é tão difícil a gente conseguir, porque não culpa o governo, não. Sim. Porque falta diálogo. Sim. Sabe? Então, as instituições têm esse papel e elas fazem muito bem, mas precisa fazer um pouquinho mais sobre matérias um pouco diferentes. Entendeu? Excelente. Legal. Perfeito. A gente tinha uma perguntinha aqui, mas a gente acabou já tratando naquele assunto de falência, das fases das empresas, as crises e tal. Então, a gente está se encaminhando aí para nossa perguntinha clichê, que a gente faz para todos os convidados aqui no Na Real, que é o seguinte: qual é o maior perrengue que você já passou na sua vida? Ai, meu Deus. Pode ser triste, feliz, engraçado. Profissional, pessoal, uma história. Não, assim, perrengue, então. Vamos falar 2, então. Pode. À vontade. Não, recentemente estou eu indo para o estado do Paraná, que eu fui receber uma menção honrosa, né? Tava super feliz, enfim, passagem e tal, ok. Chego e perco o avião. Perdi o avião, lá marcar 2 horas. Aí, perdi o avião porque uma mala para despachar, enfim, não conseguia, aquela correria louca, trânsito, tudo errado. Mas pelo menos eu consegui uma passagem, cheguei lá antes do meu avião, que atrasou, que era o que eu ia pegar. Aí eu falo que foi um perrengue, mas que no final foi sorte. Deu certo, mas eu tive um perrengue, eu tive um fato assim, mas aí o que eu tô falando, a mulher, ela não pode, a mulher não, o ser humano, ele tem que ser persistente. Nas adversidades também. Exatamente. Principalmente. Uma bela vez, enfim, tinha um processo muito crítico. E um magistrado super complicado, né? Por falta de agenda para agendar e para conseguir despachar. E eu consegui a hora. Preparei tudo, tá ok, ansiosa para despachar. Um processo super relevante. E tô eu andando no fórum, quase que correndo, né? Porque você fica estudando, se debruça, enfim, tudo parece que é aquela lei de Murphy, né? Meu salto quebra. Não, peraí, era um salto fino, um escarpão, quebra, desse tamanho. Eu tinha 2 opções. Ou eu tirava o sapato, ou eu ficava com o sapato, ou ia embora, porque chorando, morrendo de medo, ou eu ia lá despachar comigo e falava, olha só, quebrou, tá aqui quebrado, mas eu vim, tô aqui. Então, qual das 3 opções que você acha que eu fiz? Óbvio que eu fui andando. Não, tirei o sapato nada. Continuei linda, em cima plena, em cima de um salto. O magistrado nem quase que nem reparou. Mas aí, claro que eu falei, porque eu tava tão esbaforida, que eu falei assim, olha, desculpa a minha situação, mas é porque eu tô andando a muitos metros, o tribunal é gigante, me equilibrando em um salto com o outro. Nossa, mas ele riu tanto. Eu falei assim, pois bem, então eu não podia perder esse despacho de forma alguma. Eu acho que já teve alguém que veio aqui que contou algo parecido de prazo também. De correr ali nas calçadas, nos... Não, o meu não foi prazo. O meu acho que é pior do que prazo, gente. O meu sapato quebrou. Eu fiquei mancando durante muitos metros. Aí depois, claro... Não, mas pior de tudo que eu ainda voltei assim, porque eu não ia ficar andando descalça. No meio da rua. Ai, meu Deus, pelo menos já assim, foi mais devagarzinho, já tava... mas aí eu já tinha... já tinha resolvido. Não, foi até bom que descontraiu o ambiente, despachamos de forma quebrou super... Quebrou gelo. Olha, já deu exatamente. Já entrei com o pé direito, porque o quebrou foi esquerdo, entendeu? Muito bom. Sensacional. Cara, mas essa foi assim... Muito bom. Imagina a cena no meio do rodo. Não, foram as 2 que me marcaram. A outra foi perder o avião. Não, foi muito engraçado. Mas olha, deu tudo não, viu? Deu tudo o perrengue certo, que reverteu. Não, aí eu cheguei. Eu já tava pensando, como é que ela vai arrumar Gente, eu cheguei. Paraná, assim, não, eu não tava conseguindo. Não, pior de tudo que sabe como é que eu consegui? Faltava 3 minutos pra fechar a venda do avião que iria sair 1 hora depois. 1 minuto e meio. A mulher que me vendeu saiu correndo pra travar, pra poder despachar minha mala. Pô, olha isso. Tu acredita? Quando eu cheguei lá, eu cheguei antes do avião que eu ia e continuou atrasado. Aí eu cheguei lá e uma pessoa falou assim, Irine, vamos jogar na cena. Isso foi um livramento, Irine. Não foi um perrengue, foi um livramento que você... É, verdade. Mas sensacional. E para finalizar, se você quiser deixar algum recado, alguma coisa para quem está nos assistindo, fica à vontade aí pra gente poder terminar. Aqui é voltada para empreendedorismo, jovens. Sim. Que eu posso dizer o seguinte, nunca desistam dos seus sonhos. Se mantenham, ouçam, convivam com pessoas diferentes, tenham empatia com o próximo e busquem sempre aprender.
coisas novas, diferentes, plurais, e o sucesso ele vai ser garantido. Sensacional. Muito obrigada, tá? Irene. O episódio Eu que agradeço. Foi incrível. Obrigada mesmo. Obrigado. A gente vai deixar aí todas as informações, tudo na descrição aqui do episódio, Irene, todos os contatos da sociais. Irene. Se inscrevam no nosso programa, muito importante. Compartilhem esse conteúdo para que chegue até mais pessoas, né? Eu acho que é sempre muito bom, um conteúdo de grande valor. Então, muito obrigada pela audiência. Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Até a próxima. Tchau. Tchau.